Fala pessoal ligado no Estação Enfermagem, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos e a aula de hoje é sobre parada cardiorrespiratória. A aula de hoje está sensacional para aquelas pessoas que gostam de adrenalina, que gostam de tensão. Vamos falar de parada cardiorrespiratória. O Estação Enfermagem preparou essa aula para você em duas partes. Essa primeira parte nós vamos então falar da parte teórica, conceituando parada cardiorrespiratória, definindo quais são os sinais, quais são as principais causas de uma parada cardiorrespiratória. Vamos também mencionar os ritmos e também falar um pouco das cadeias de sobrevivência. E nesta semana será postada outra aula que falaremos então da parte prática. Dentro do laboratório nós vamos então mostrar o boneco, vamos mostrar como realizamos as compressões torácicas, quais são os principais materiais utilizados em um suporte básico de vida. Então está sensacional para que você possa revisar conceitos e possa se preparar melhor nos seus estudos e principalmente aquelas pessoas que precisam passar em processos seletivos. Lembre-se, parada cardiorrespiratória tem caído praticamente em todos os processos seletivos hospitalares. Então, tome nota, pega o seu material de estudos e vamos lá. Para a gente começar, então, vamos definir parada cardiorrespiratória. Então, olha comigo na tela. É a perda repentina de circulação sanguínea em resultado da incapacidade do coração em bombear sangue, cessação dos movimentos respiratórios e cerebrais. Então, olha só. Quando você lembrar de parada cardiorrespiratória, lembre da seguinte frase: cérebro é tempo. Então, quanto mais eu demoro em reconhecer uma parada cardiorrespiratória, em atender uma parada cardiorrespiratória, este paciente, a partir de 2 minutos, ele já pode começar a ter lesões cerebrais. Então, a parada cardiorrespiratória compromete os órgãos nobres, que é o cérebro, coração e os pulmões. Então eles já começam a apresentar lesões. Para você identificar então uma parada cardiorrespiratória, é imprescindível que você saiba quais são os sinais, que são então inconsciência, ausência de pulso e ausência dos movimentos ventilatórios. Para você entender isso aqui de fato, lembre-se, mudou o protocolo do suporte básico de vida. Lembra, antigamente era o A, B, C, D. A, vias aéreas, B, ventilação, C, circulação, D, desfibrilação. Mudou o protocolo, agora é C, A, B, D. Mudou desde 2015 pela American Heart Association. Mudou esse protocolo porque através dos dados estatísticos que eles contabilizam, verificou então que demorava muito neste protocolo para identificar uma parada cardiorrespiratória. O paciente tinha muitas lesões cerebrais, cardíacas e pulmonares e acabava vindo a óbito. Então mudou a sequência do protocolo. Só para você ter ideia, a parada cardiorrespiratória é a terceira causa de morte no mundo inteiro. Então mudou o protocolo agora para ser mais eficaz quando você atende então pelo CABD. Então mudou o protocolo, tome nota. Agora, como então a gente identifica? Primeira coisa é você chamar o paciente. Senhor João, o senhor consegue me ouvir? Se ele não te responde, então você já constata o primeiro passo, que é inconsciência. Agora você chamou, não respondeu inconsciência, vá para a checagem do pulso. Então você aqui com o dedo médio e o dedo indicador, você aqui com as polpas digitais, você vai identificar então aqui a traqueia. Então você vindo aqui para a borda anterior do músculo esternocleidomastoide, você vai identificar o pulso carotídeo. E vai contar então de 6 a 10 segundos. Como você conta? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Por que 1001, 1002 e assim por diante? Para dar uma cadência na contagem. Então você tem uma precisão. Não deve contar 1, 2, 3, 4, 5 no nervosismo, na tensão. Não, então conte dessa forma que é o correto. Agora, na checagem de pulso, tem pulso? Então ele pode estar em uma parada respiratória. Pode ser então por hipotensão, hipoglicemia. Agora, na checagem do pulso, não tem pulso, e você já observou aqui os movimentos ventilatórios
Na checagem do pulso, então você já está verificando se ele está respirando, se tem movimentos respiratórios, e ele não tem, junto com a ausência de pulso, então você constata uma parada cardiorrespiratória. Então esta cena, quando você aborda o paciente e identifica esses 3 sinais, é imprescindível que seja até 30 segundos para constatar então uma parada cardiorrespiratória. Agora, dentro de uma parada cardiorrespiratória, é imprescindível que também você saiba quais são os ritmos. Existem ritmos que não são chocáveis, existem os ritmos que são chocáveis. Isso é matéria de prova, isso cai bastante em processo seletivo. Então, se você não sabe, aprenda agora. O primeiro é a assistolia, segundo, o AESP, que é atividade elétrica sem pulso, o terceiro é a fibrilação ventricular e o quarto, a taquicardia ventricular sem pulso. Quais são os ritmos que não são chocáveis? A assistolia e o AESP, que é atividade elétrica sem pulso. Quais são os ritmos chocáveis? Fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. Então, no próximo slide, você acompanha o eletrocardiograma, observando o traçado de cada um deles. Então, primeiro você observa a sistolia, onde não tem bombeamento do sangue, então é uma linha reta. O segundo é o AESP, atividade elétrica sem pulso, onde observa a atividade elétrica bem espaçada do coração, porém não está bombeando sangue. Nós temos o terceiro ritmo, que já é chocável, então, a fibrilação ventricular, onde o coração está fibrilando, é um ritmo completamente desorganizado, e a taquicardia ventricular sem pulso, onde também apresenta um ritmo completamente desorganizado. Qual que é o traçado normal, então, de um eletrocardiograma? Você observa agora na imagem as ondas P, Q, R, S, T. Então, esse é o traçado normal do coração. Existem várias causas que podem levar o indivíduo a uma parada cardiorrespiratória. Agora, as principais causas nós denominamos como 5Hs e 5Ts. Vamos falar então primeiramente dos 5Hs. Nós temos a hipovolemia, hipóxia, acidose, hipotermia, hipocalemia e hipercalemia. Então, falando primeiramente da hipovolemia, é a baixa quantidade ou pouco fluxo sanguíneo na camada intravascular. Chega pouco sangue ao coração e leva esse indivíduo a uma parada cardiorrespiratória. Hipóxia é quando eu tenho baixo fluxo de oxigênio na corrente sanguínea. Quando esse sangue chega ao cérebro, chega pobre em oxigênio, pode causar lesões cerebrais. Leva o indivíduo a uma parada cardiorrespiratória. Agora, quando nós temos a acidose, é o sangue que está ácido, tem alteração do pH. E uma das consequências é quando o indivíduo tem aquela respiração profunda. Pode levar também uma PCR. Hipotermia é quando tem baixa temperatura. Pode estar relacionado com falta de oxigênio, então leva também o indivíduo a uma parada cardiorrespiratória. Hipercalemia e hipocalemia, então hipo quando tem baixo potássio, hipercalemia, aumento do potássio. São causas também que levam a parada cardiorrespiratória. Para os 5Ts nós temos o tamponamento cardíaco, tromboembolismo pulmonar, trombose coronariana, tensão, pneumotórax hipertensivo e tóxico. Então, o tamponamento cardíaco é quando tem um acúmulo de líquido dentro do coração. Isso pode levar a uma PCR. Tromboembolismo pulmonar é quando tem um comprometimento das artérias pulmonares por trombos, por coágulos. Trombose coronariana, comprometimento das artérias que irrigam o coração, também por coágulos, por trombos. Nós temos também a tensão, ou seja, pneumotórax hipertensivo, de repente por um trauma desse paciente, quando o ar sai da cavidade pulmonar, ali ultrapassa a camada da pleura, aquela camada que reveste o pulmão, isso também pode levar a uma parada cardiorrespiratória. E também quando nós temos o tóxico por alguma substância tóxica, por drogas, esse indivíduo também pode ser levado a uma parada cardiorrespiratória. Outro detalhe muito importante é que na sequência do atendimento de parada cardiorrespiratória, a American Heart Association inseriu a utilização das cadeias de sobrevivência. Então nós temos aqui as cadeias de sobrevivência dos pacientes do meio intra-hospitalar e do meio extra-hospitalar.
Então, antes da gente comentar aqui cada detalhe deles, é importante você, que é auxiliar e técnico, saber qual que é o seu papel frente a uma parada cardiorrespiratória. Então você precisa saber quais são os sinais. Inconsciência, ausência de pulso, ausência dos movimentos ventilatórios, a sequência do CAB. Identificou uma parada cardiorrespiratória? Então você deve chamar ajuda. Peça para acionar o código de parada cardiorrespiratória. Traga o carrinho de emergência. Traga o desfibrilador e você já vai iniciar as compressões torácicas. Quantas compressões? Quantas ventilações? Quanto você deve aprofundar o tórax? Qual que é a velocidade das compressões? Tudo isso você deve estar atento. E você que é enfermeiro tem um papel primordial na capacitação e a interatividade da sua equipe frente à parada cardiorrespiratória. Então, você deve acionar o código de parada cardiorrespiratória. Geralmente os hospitais eles precisam de um time especializado para o suporte avançado de vida. Geralmente médico da UTI, fisioterapeuta, enfermeiro que vão ali prestar o atendimento no suporte básico de vida. Agora só vai ter eficácia e sucesso no suporte avançado de vida se tiver um bom atendimento no suporte básico de vida. Então você acionou o código, você deve então ali determinar o revezamento da sua equipe das compressões e ventilações. Não que você também não possa realizar. De repente a sua equipe está reduzida, mas você precisa prestar atenção nesses detalhes. Trazer o carrinho de emergência, verificar se foi verificada a validade das medicações, validade dos materiais, se foi realizado ali o teste do desfibrilador. Então tudo isso precisa estar totalmente checado e atento perante a sua conduta. A sua conduta precisa ser então ali aguçada no atendimento de parada cardiorrespiratória. Você que vai preparar as medicações ali que o médico vai solicitar ali dependendo dos ritmos, né, da sequência da parada cardiorrespiratória, você deve acalmar os acompanhantes do paciente que foi vítima ali da parada cardiorrespiratória, também dando as informações quando terminar o atendimento. Então é muito importante cada um saber a sua função. Agora vamos comentar aqui os pontos das cadeias de sobrevivência. Então o primeiro item é a vigilância e a prevenção. Então ali, se puder, né, manter ali os pacientes que são mais propensos a uma parada cardiorrespiratória, é muito melhor. Então pacientes que foram vítimas de infarto, pacientes que têm síndrome coronariana, pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral, pacientes que foram vítimas do diabetes, hipertensão, esses pacientes são propensos a ter uma parada cardiorrespiratória. Então ali, dinamizar esses pacientes próximo ali, os leitos próximos ao balcão de enfermagem, para haver então ali o reconhecimento rápido da parada cardiorrespiratória. O segundo ponto importante aí, reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. Então foi reconhecido a parada, acionar rapidamente, acionar o código, pedir ajuda, trazer o carrinho, trazer o DEA. E o terceiro item que você pode observar aí é a RCP imediata de alta qualidade. Então, para a gente revisar aqui rapidinho, como a gente realiza então uma RCP imediata de alta qualidade. Maiores detalhes nós vamos ter na aula prática, mas só para a gente revisar aqui rapidinho. Como a gente realiza as compressões? Então eu vou entrelaçar os meus dedos e manter os cotovelos esticados. Eu não posso dobrar, senão não tenho eficácia na minha compressão torácica. Então entrelaçando os dedos, aqui na minha região hipotenar, eu devo estar então sobre um ângulo de 90 graus ao plano do paciente. Então aqui na linha intermamilar, acima do apêndice tifoide, aqui eu vou realizar as compressões torácicas. Então para o paciente adulto é uma relação de 30 compressões para 2 ventilações com 5 ciclos. Se você não conhece o paciente, não coloque a boca no paciente, ok? Então são 30 compressões para 2 ventilações com 2 socorristas. Então tem que haver o revezamento e é um ciclo. São 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações a uma velocidade de 100 a 120 compressões por minuto. Então, voltando aqui, porque tem muita gente que confunde essa parte. Quando eu vou realizar as compressões torácicas para um paciente adulto com 2 socorristas, são 30 compressões para 2 ventilações, 5 ciclos, a uma velocidade de 100 a 120 compressões por minuto. Tiago, eu estou sozinho.
não coloque a boca no paciente e você vai manter uma velocidade de 100 a 120 compressões por minuto. Tudo bem? Qual que é a profundidade que eu devo estabelecer nesse tórax do paciente? Então você deve aprofundar de 5 a 6 centímetros, ok? E deve então haver o retorno do tórax. Então, para haver ali a estimulação do músculo cardíaco. Então, quando eu comprimo, eu estou estimulando a sístole e quando tem o retorno, eu estou simulando a diástole. Então, o coração ele comprime, relaxa, comprime, relaxa. Então é isso que eu estou fazendo na minha compressão, aprofundando de 5 a 6 centímetros e também estabelecendo o retorno do tórax. Então isso é RCP imediata de alta qualidade. Agora o próximo item você observa aí que é a desfibrilação externo automática, né? Então é o DEA. Como que você utiliza o DEA? O DEA é muito fácil, muito simples de usar. É um aparelho mais ou menos desse tamanho, onde você coloca, posiciona então ao lado da cabeça do paciente. Existem duas pás ali. Então uma vai ficar aqui na região superior do tórax e outra pá vai ficar aqui abaixo da linha inframamária. Então quando você alocar o DEA, você vai ligar e ele vai ter uma mensagem automática. Ele vai checar o ritmo. Então, checando o ritmo, ele vai colocar ali, lendo o ritmo ou checando o ritmo. Checou o ritmo, ritmo não chocável, ou seja, a sistolia e a ESP, ele vai pedir para iniciar as compressões torácicas. Então, você vai completar 5 ciclos. Agora, ele leu de novo, deu ritmo chocável, ele pede para se afastar e dá o bip. Aí vai checar em caso de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, ok? Agora o outro item da cadeia de sobrevivência é a manutenção pós-PCR, parada cardiorrespiratória. Então aí chegou a equipe do suporte avançado de vida. Então esse paciente ele vai ser monitorizado, vai ser puncionado acesso venoso, vai ser ali ministradas drogas vasoativas como noradrenalina, amiodarona, adrenalina, entre outras medicações. Esse paciente ele vai então ali ser entubado, então vai estabelecer uma via aérea avançada e vai provavelmente ser levado à unidade de terapia intensiva para cuidados pós-PCR. Então essa é a cadeia de sobrevivência para pacientes intra-hospitalar. Para extra-hospitalar, o que muda é porque você está atendendo fora do ambiente hospitalar. Então, o primeiro item aí, você pode observar que é o reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência. O segundo item é a RCP imediata de alta qualidade. O terceiro item, rápida desfibrilação. O quarto, serviços médicos básicos e avançados de emergência e cuidados pós-PCR, que é o último item. Então você reconheceu, você vai ligar para o serviço de emergência e vai iniciar as compressões torácicas, até a chegada do SAMU, por exemplo, onde vai ali depois conduzir esse paciente até o serviço médico encaminhado para a unidade de terapia intensiva. Então essa foi a nossa aula de suporte básico de vida, ou seja, foi a nossa aula de parada cardiorrespiratória, aqui mencionando basicamente o suporte básico de vida e comentando também um pouco do suporte avançado de vida. Agora eu aguardo você na aula teórica que nós postaremos aqui essa semana no canal. Então, se você gostou da aula, dá um like no vídeo, porque isso ajuda a fortalecer demais o nosso canal. Ajuda a divulgar para tantas pessoas que precisam também de conhecimento. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba as postagens aqui do canal Estação Enfermagem. Lembrando agora que nós temos site www.estaçãoenfermagem.com.br. Esse site, agora nós temos ali o suporte de aulas para cálculo e administração de medicamentos. Então não é um curso que nós estamos dando suporte de aulas para você que tem dificuldade com cálculo de medicamentos. Então você pode ter aula pelo Skype, pelo Facebook, pelo WhatsApp ou de repente aula presencial. Então são preços ali que eu tenho certeza que cabem dentro do seu bolso. Tenha certeza que você não vai ter ali dificuldade em realizar o pagamento, beleza? Agora nós vamos ter também um curso de cálculo de medicamentos em breve. Será postado no nosso site, mas nós avisaremos aqui para você. Existe também a nossa página do Facebook, que você pode nos acompanhar nas redes sociais. Ali são as postagens que nós também temos aqui no YouTube e também outras postagens ali bem interessantes que você pode acompanhar.
Nós temos também o Instagram, onde você acompanha dicas em até 1 minuto. Ali, semanalmente, nós temos várias dicas interessantes que também são postadas aqui no YouTube. Nós temos o Twitter, você também pode seguir a nossa página. E se você tem alguma dúvida, que quer de repente colocar alguma sugestão, você pode mandar para contato@estaçãoenfermagem.com.br. Então foi um prazer tê-lo aqui, um grande abraço e até a próxima!